Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Renewable Voices. O Renewable Voices é uma iniciativa da Yokogawa América do Sul e eu me chamo Bruno Guazina. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela Rodrigues, eu sou executiva sênior de negócios aqui na Yokogawa da América do Sul. E é uma alegria estar aqui com vocês para estrear essa série nova e a gente começar a bater esse papo. Bom, Bruno, eu acho que muita gente já sabe, mas vale a pena relembrar, né? A Yokogawa ela é uma empresa japonesa com mais de 110 anos de história, atuante em mais de 60 países, e é uma empresa que é fornecedora, né, de soluções voltadas tanto para a parte de medição, de controle, informação, para os clientes dos mais variados segmentos industriais, entre eles aí energia, produtos químicos, farmacêutica, alimentos e também materiais. Perfeito, é isso mesmo, Manu. A Yokogawa, em toda essa história de 110 anos, ela acumulou muita experiência em diversos setores e o setor de energias renováveis não poderia faltar. Ao longo de toda essa história, a Yokogawa foi avançando na parte de soluções para energia e em 2016 iniciou mais efetivamente essa atividade relacionada à gestão de energia como um todo. Em 2024, a Yokogawa adquiriu uma empresa chamada Bax Energy. A Bax Energy é uma Energy Tech, é uma empresa italiana que já com 15 anos de atividade, sempre esteve focada em softwares de gestão de ativos, em atividades relacionadas a esse segmento específico. Muita tecnologia foi criada, muito conhecimento foi criado, e a partir disso também veio à tona o Renewable Voices. O Renewable Voices é uma série de entrevistas que a gente na Yokogawa, juntamente com a Bax Energy, busca entender e conversar com as pessoas, com especialistas do mercado, pessoas que têm já sua carreira toda dedicada a essa atividade e que podem aqui trazer e falar e demonstrar todo esse conhecimento para que a gente possa, assim, buscar soluções e fazer um bate-papo e trocar uma ideia em relação a esse mercado. No dia de hoje, a gente temos dois convidados especiais. Temos aqui Bruno Rogani, diretor de operação e manutenção da Gridco. Temos aqui Felipe Figueiró, gerente de operação e manutenção da Gridco, também para contar um pouquinho sobre eles e sobre a empresa. E certamente todo esse conhecimento aqui é um ativo para esse episódio do nosso Renewable Voice. Por favor, sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde, Manu, boa tarde, Bruno, obrigado pelo convite. Eu sou o Bruno Rogani, eu sou um dos sócios diretores aqui da Gridco. A Gridco é uma empresa especializada em serviços de engenharia, gestão e operação e manutenção de ativos. Então a gente está aí no mercado já há quase 5 anos, com um portfólio de gestão que a gente está construindo aí no último ano, em torno de 400 megas sob operação já. E estou muito feliz aqui de ter recebido esse convite, estar aqui com vocês para a gente bater esse papo. Perfeito. Prazer, Bruno, Manu, prazer estar aqui com vocês. Dar os parabéns aqui pela iniciativa, acho que é muito importante dentro do nosso ecossistema ter ambientes como esse. Eu sou o Felipe Figueiró, sou gerente de operação de ativos, então estou tocando aí junto com o Bruno esse desafio que é gerir operações aí ao longo desse Brasil, né? Estamos do sul ao norte do país e isso é muito desafiador e aqui a ideia é te bater esse papo, enfim, falar um pouquinho dos nossos desafios, das nossas opiniões. Vamos para lá, vamos para cima. Obrigado, poxa, é um prazer tê-los aqui com a gente. Bom, o nosso bate-papo de hoje é sobre gestão de ativos e tecnologia para geradores e operadores de energia solar no Brasil. Como vocês muito bem sabem, gerir ativos é um contexto que pode ser muito prazeroso, mas pode ser uma dor de cabeça gigante, né? Porque a gente está falando de muitos softwares, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de integração, a gente está falando de dados. Estamos falando de uma série de questões que tornam a geração distribuída até, algumas vezes, pode-se falar que mais complicada que geração compartilhada. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Felipe, e falou, olha, geração distribuída não é para qualquer um, porque, né, geração centralizada, ela já está lá com tudo pronto, e GD entra ativo aqui, entra tecnologia lá, entra pessoa aqui, sai pessoa lá, e isso pode ser um agravante, né, que acaba trazendo uma complexidade, uma variável maior. E para começar com essas perguntas todas, a primeira pergunta que a gente vai fazer é a seguinte. Felipe, quão preparados estamos no Brasil para migrar de uma operação reativa / corretiva
para uma predição baseada em dados? O famoso data-driven, que todo mundo fala Sim. desde lá dos 2017, 2018, que todo mundo queria fazer, aconteceu, está acontecendo, e se não aconteceu, o que precisa para efetivamente acontecer? Particularmente é um grande sonho, né? Para mim, há 8 anos já operando e mantendo usinas aí em diferentes players, ter esse tipo de tecnologia, né? Eu enxergo que hoje nós estamos caminhando para isso. Cada vez mais eu percebo empresas de tecnologia querendo entrar nesse mercado, né? Que é um mercado muito importante e se faz necessário, né? Acho que esse movimento se dá muito pelas usinas e pela forma como as coisas eram feitas antes, né? No modo arcaico, vamos dizer assim, refletiu em subperformance de usinas. As usinas começaram a subperformar, aquilo que foi posto no contrato, a energia que era para ser entregue começou a não ser entregue, aquele OPEX já não era o que foi posto lá na planilha. Então, isso começa a refletir na necessidade da gente ter que performar, né? É o que eu costumo dizer, maximizar a performance e disponibilidade das usinas. E isso, sem sombra de dúvidas, para o ambiente em que nós vivemos, né? No país, é um país continental, que nós temos diversas dificuldades, até de conexão mesmo. Sim. Usinas que tem que estar, dificuldade de conectar junto, né? Internet e tal. Então é crucial nós termos esse incremento de tecnologia dentro das nossas operações para que nós possamos tomar a decisão de forma ágil, né? Uma coisa que eu sempre falo. A usina, ela acorda e dorme falando conosco. Sim. Nós temos que conseguir entender o que ela está falando para tomar as devidas decisões e mitigar os ofensores delas. Claro. A gente vai conseguir fazer isso com tecnologia, né? A gente não consegue fazer isso do modo arcaico, simplesmente monitorando uma usina. Isso já é coisa do passado. A gente precisa monitorar com inteligência. Precisamos ter softwares e plataformas que tomem a decisão e nos auxiliem para mitigar esse problema de forma ágil, né? Então eu vejo um caminho para isso, eu vejo, assim como o Yokogawa, entrando cada vez mais nesse mercado para ser um grande player. Então, tá no caminho, né? Mas eu acho que cada vez mais tem que estar junto gestão de ativos, prestador de serviços, empresa de tecnologia, para que juntos a gente consiga de fato ter ali o data-driven ali para conseguirmos maximizar a performance das nossas usinas de fato, né? Claro. Bruno, o que você tem a falar a respeito dessa questão? Realmente acho que é um momento de transição, né? Eu acho que está chegando um ponto de maturidade nesse mercado que agora olha para a gestão de ativos de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais holística, do ponto de vista que não é apenas ter alguém na usina que vai fazer um serviço manual, que vai fazer uma lavagem ou alguma coisa assim. Eu tenho que olhar os dados de uma maneira confiável, rápida e assertiva para eu tomar minhas decisões. E eu vim muito do mercado da construção também. Eu estou no mercado já faz 12, 13 anos e eu vi também essa maturidade acontecendo também durante a construção, em que percebia-se que não poderia se fazer de qualquer maneira. E agora na gestão de ativos é um momento muito interessante para empresas sérias trazerem uma solução tecnológica que vai ajudar a tomar a decisão. A decisão vai refletir numa melhor receita, numa maior saúde dos ativos. Então acho que isso é o momento certo que vai trazer muito desafio e muita oportunidade. Perfeito. Antes de passar a palavra para a Manu, mas vocês trouxeram algumas questões relacionadas à tecnologia, né? Mas se vocês tivessem que fazer uma separação assim desses pontos, pessoas, tecnologia, processos, entre outras questões, o que vocês diriam assim que separa a discussão em termos de necessidade? A gente pode juntar os três numa necessidade conjunta Opa! entre pessoas, processo e tecnologia? Bom, mas aí a gente está falando com a Yokogawa. É uma tríade inseparável. Não Sim. tem Claro. como fazer, eu acho que um bom resultado da gestão de ativos sem nenhum desses três pilares, né, Fio? Não, perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Jonathan Telles, né? Que ele é um professor de gestão de manutenção e tal. Ele fala assim, não existe desenvolvimento de processos sem desenvolvimento de pessoas. Então, a gente pode botar a melhor plataforma, ter os processos alinhados, se não tivermos as pessoas ali para conseguir executar isso, né? Claro. E não adianta nós termos os melhores especialistas, nós tivermos tecnologia para isso. Perfeito. E não tivermos processos adequados para isso. Então, essa tríade, ela se faz crucial para que a gente consiga, de fato, ter sucesso, né? Sim, e quando você fala pessoas, você está falando de educação, né? Seja educar o Muito, mercado, e muito. acho que aqui o Renewable Voices é um pouquinho sobre isso, né? A gente espera que também poder trazer esse conhecimento a todo mundo. Sim. E, enfim, Manu, passa a palavra. Obrigada.
Bom, a gente sabe que a Gridco ela tem um forte viés, né, como driver estratégico de tecnologia. A gente estava falando disso agora mesmo. E a gente queria saber quantos megawatts hoje vocês têm sob gestão e quantos ativos são gerenciados atualmente. Você deve ter o número mais atualizado que eu. A gente tem nosso pipeline, né? Mais de 400 gigas. O que é isso, né? São usinas que estão ou um processo de M&A para a gente receber e fazer o OEM ou um processo de construção. Acho que é mega. Mega, 400 isso. mega ainda. 400 mega ainda. Calma. Daqui a pouco a gente chega. E isso dá em torno aí de 60 e poucas usinas, tal. A gente tem também alguns processos somente de operação com alguns clientes, a gente já faz a operação da usina, né? Sim. E aí a gente tem esse pipe aí para chegar. E 150 megas, né, de usinas em operação e manutenção, onde a gente de fato cuida ali, dá em torno de 40 usinas por aí. Então, mas a gente, isso vai ficar até dia 20. Dia 20 de outubro, isso já vai Vira uma para chave. já vira uma chave para nós, que é onde entra ali as usinas de um grande cliente nosso, né? E aí já vai para 300 megas, né? Então, até 20 de outubro são 150 em OIM, depois vão ser já para 300 megas, né? Então, Excelente, a gente tem excelente. até final do ano aí, tá fazendo operação e manutenção de mais de 120 ativos. Legal. Parabéns. Tem bastante coisa para fazer. Muitas coisas para fazer. E é um pouco daquele ponto que você trouxe no início, né? A gente está falando aí de mais de 100 sites em que a gente tem uma equipe ou uma gestão de dados ou recebe informações e tem que atuar em tempo real. Diferente de uma centralizada que às vezes eu tenho a mesma potência em um site só. Então você concentra toda a operação dali. Então é um desafio ainda maior. A gente vem aprendendo muito, né? Cada dia que passa, assim, porque a gente vai entrando em cada estado, né? Então, às vezes tem um estado que tem essa característica. Então, assim, até mesmo a definição da equipe que vai atuar naquele estado, né? Que tipo de profissional que trabalha ali. É uma cultura que tem que ter posta ali. Então, como tu consegue, em diferentes estados, com diferentes culturas, tu consegue, de certa forma, educar e profissionalizar aqueles profissionais para que eles estejam adequados aos teus processos. Né? Isso é um fato, isso é algo muito importante. A gente desenvolveu algumas metodologias, alguns cursos internos para, eu preciso treinar esses caras para que eles entendam de que fato como a gente trabalha. Sim. Né? Então aí é um ponto. São as pessoas. E perdão te interromper, mas eu acho que assim, mudar de ferramenta toda hora talvez seja um pesadelo, então. Isso é um pesadelo. Não é o mais indicado. Não é o mais indicado. Né? Porque a constância se faz necessária para tu trazer valor, né? Claro. A partir do momento que tu fica alterando, trocando, tu acaba prejudicando o modus operandi do teu time, né? Claro. É um fato, né? Tanto teu time de engenheiros quanto teu time de campo, né? Sim. Teus operadores, centro de operações e serviços, por exemplo. E isso dificulta também para que a gente traga valor para o negócio, né? Então é crucial ter um parceiro tecnológico que esteja conosco, né? Para nos acompanhar nesse crescimento e entender de fato as nossas dores, né? Claro. Esse é um fato aí que é crucial para que nós consigamos vencer esses desafios. Perfeito. Bom, então nessa linha aí de empresas que têm, né, muitos softwares que nem sempre são usados na sua potência máxima, tem equipes muito enxutas, tem um número elevado de fabricantes, às vezes serviço de suporte que até não atendem, né, o tempo adequado. Felipe, você acredita que as ferramentas de gerenciamento de ativos hoje disponíveis no mercado, elas atendem às expectativas do ponto de vista de tecnologia, de suporte e também de valor agregado? E quais são os pontos de melhoria na sua visão? Hoje, nas plataformas que nós utilizamos, assim, e a gente tem a oportunidade de se conectar muito ao mercado, porque eu, particularmente, sou entusiasta de tecnologia, né? Uma coisa que eu gosto muito, né? Sim. A minha especialização é em data science. Sempre falta algo. Claro. Sempre falta algo, né? Eu costumo dizer assim, a plataforma, ela tem que avaliar aqueles dados, aqueles cenários, e já trazer mastigado para você tomar decisão. Tá? A gente vive no mundo hoje de agentes de IA. Eu estava até olhando antes de vir aqui, vendo um artigo, tem já o cargo de gestor de agentes de IA. Né? Olha. Então, assim, cara, nós precisamos ter essa tecnologia embarcada na gestão de ativos. Claro. A gente precisa que as plataformas tenham isso para agregar dentro dos nossos processos e trazer essas correlações, essas informações, para que de fato a gente possa ter ali e tem um nível de manutenção que se chama, né? Que é a manutenção preditiva descritiva, né? Que é a manutenção baseada nos dados. Hoje nenhuma plataforma nos entrega isso. Hoje eu tenho que ter um cara de performance
para ele correlacionar informações, montar aquela receita de bolo, para assim avaliar e passar pro time de Implementar, campo né? lá, ou implementar, ou fazer as correções. Pô, peraí, eu tenho um processo aqui, eu tô perdendo tempo aqui. Certo. Tempo é dinheiro. Né? Eu costumo dizer que o sol não volta. Uhum. Cada dia que passou, o sol passou, perdemos dinheiro. Sim. Então a gente precisa ter uma plataforma que tenha essa agilidade, essa robustez. E isso hoje a gente tem uma certa dificuldade de ter esse entendimento, algo voltado de fato aí para a gestão de ativos mesmo, né? Olha que Sim. bacana. Você falou um ponto que me chamou bastante atenção, né? Dos níveis de desenvolvimento que se encontram, né? Cada cliente, cada mercado e tudo mais. E aí uma vez me perguntaram assim, por que a Yokogawa, né, não chegou nesse mercado antes? A Yokogawa, a gente está muito centrado em trazer o cliente desse nível de monitoramento até os níveis mais avançados para a gente chegar em algum momento em autonomia integral, né? Plantas totalmente autônomas, operações totalmente autônomas. Então a gente está começando a nossa trajetória aqui para conseguir agregar e trazer, enfim, essas oportunidades para os clientes. E bacana que você comentou sobre isso, porque fez todo sentido, Sim. né, de ver como que vocês podem trabalhar. Bruno, o que você tem a dizer a respeito dessa questão? Não, porque isso faz... A gente brinca nas discussões semanais, né? Que a gente fala muito de IA, como que a gente vai utilizar IA nos nossos processos e como que isso vai potencializar os resultados. A gente não acha, e a gente tem certeza que a IA não vai substituir as pessoas, ela vai tornar as pessoas super-humanos. Então eu vou fazer muito mais coisas de uma maneira correta e assertiva e rápida se eu tiver essa ferramenta para me ajudar. O analista de performance que a gente tem, ele tem lá todo o seu treinamento, seu processo para fazer uma tomada de decisão baseada em dados, mas se ele tiver o auxílio de uma IA bem treinada, bem capacitada, a decisão vai ser muito mais rápida, o valor que ele vai entregar para o investidor vai ser muito maior, então acho que é algo que está aí latente para que a gente comece a trabalhar nos nossos softwares, e vai ajudar demais, Legal. né? Bom, Bruno, também aproveitando que você já está aí na palavra, você acredita que a pressão por redução de custos, né, o LCOE, ele está mudando a forma como os contratos de OEM são estruturados atualmente? Eu acho que sim, é uma pressão muito grande, né, por redução de custo. E o que a gente vem percebendo quando a gente trabalha com boas ferramentas, bons softwares e bons profissionais? Que isso tem um custo. Tudo que a gente faz de uma maneira que a gente tenta entregar o melhor resultado, melhor qualidade, nunca vai ser muito barato. Nunca vai ser aquela algo que você faz correndo. E isso vai de contramão ao que você disse, né? Sempre diminuir o custo. Então, cabe também a gente mostrar o quanto que um investimento bem direcionado pode fazer na melhoria do LCOE. Pode se parecer um custo que você vai implantar, mas na verdade é um investimento numa maior receita atrelada a cada energia gerada. Claro. Então, no fim, o seu LCOE vai aumentar, mas você tem que saber onde fazer o investimento certo. Então, acho que muito do que a gente falar aqui, se bobear, quase tudo que a gente falar aqui, são sugestões, são ideias de como que a gente investe melhor esse OPEX para que a nossa usina gere mais. Então, melhore esse LCOE, né? Isso aí. Legal. Obrigada. Felipe, a gente vê hoje muitos operadores, eles reclamam de muitos sistemas fragmentados, né? Então, tem o SCADA, tem o CMMS, tem planilhas Excel, até portais de OIM. Na sua opinião, esse é o padrão do mercado brasileiro hoje em dia? E como é que vocês lidam atualmente com essa falta de integração? Sim, a gente vê que hoje muitas plataformas entregam partes do processo, né? É verdade. Então, eu tenho uma de CMMS, AM, né, que faz a gestão de ativos, eu tenho a que vai poder operar, eu tenho a que vai ter a parte de analytics, então tem tudo separado. Isso, ainda mais para nós, que nós temos diversos clientes com diversas plataformas. A gente vem tratando de integrar tudo isso, né? A gente tem uma opção de integrar tudo isso, mas tudo reflete em custos, como o Bruno falou, então a gente tem que jogar o jogo como ele é. Sim. Claro. Né? Para que nós possamos crescer, a gente precisa jogar o jogo como ele é, e aí... Se algumas coisas funcionam no Brasil, a gente precisa consertar a roda com o carro andando e ajustar isso, né? Claro. Então, assim, é um grande problema a nível de operação para nós também, porque eu tenho operador que às vezes tem que fazer um telecomando ali, dentro de uma série de procedimentos, ele tem que abrir a ordem de serviço no outro CMMS, ele tem um time de performance que olha o Analytics em outra plataforma, e aí ele faz esse vai e vem dentro do processo. Isso é ruim. Se eu tivesse tudo no ecossistema, inclusive, detectou um problema, já sai uma ordem de serviço aqui, Isso. pré-preenchida, cara. O problema é aqui, só aperta o botão, dá aquele insight,
Uhum. Ele vai lá e discorre. Cara, tu começa a ganhar um tempo, e falando aqui de centenas de usinas, a gente já está indo para centenas de colaboradores em campo, essa dinâmica, tendo todo esse apoio de back, Uhum. isso é crucial. Isso Claro. resolve o nosso problema na essência, assim. E imagina milhares, né? Milhares, quando você chegar na ordem de É, giga, é. quantas pessoas vão estar envolvidas, quantas tarefas vão estar envolvidas, né? Uhum. Muito, 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 muito. É um desafio, né? A descentralização da gestão distribuída, ela, assim, ela tem alguns desafios, algumas particularidades, né? Claro. Ela é muito Sim. gestão, ela é muito logística, gerir equipe, gerir frota, então gerir ali os equipamentos, os insumos que tu Sim. tem. Então, se além disso, já é pesado, eu ter ainda que gerenciar a minha infraestrutura tecnológica, as coisas ficam complexas. Claro, a modularidade do solar, ele, quando chega em certos patamares, ele pode Isso. trazer uma certa dor de cabeça, né? Isso. Certamente. Acho que tem mais uma perguntinha, né, Manu? Não, pra mim só... Ah, perfeito. Bruno, você tocou num tema que me fez pensar aqui, eu vou reforçar sobre essa questão, que é o seguinte. Até que ponto a digitalização, né, SCADA, com CMMS, com inteligência artificial, se traduziu em ganhos reais de disponibilidade e redução de custos no dia a dia da operação? Assim, você, na sua experiência, né, já teve momentos onde você conseguiu dizer assim, nossa, a gente fez isso aqui, né, se orientou a dados e isso trouxe um resultado efetivamente? Ou ainda está na trajetória para chegar lá? Eu acho que isso daí já acontece, né? O Figueiró vai poder trazer exemplos aí práticos nisso, mas a gente enxerga bastante espaço para melhoria ainda nisso, né? Justamente pelo que eu comentei, de eu olhar, ter que processar, ter que pensar nisso e fazer as conexões de ideias ali, o próprio operador ou o time de engenharia mesmo, porque ele vai identificar, vamos tentar, bati aqui. Ele vai identificar assim, tem uma certa string, um certo inversor que não está funcionando. Vai ter que tentar entender o porquê que isso aconteceu, da onde que está vindo, se é algo que ele pode corrigir ou se é algo sistêmico, enfim, várias perguntas para ele poder fazer isso. Se eu tivesse essa inteligência artificial, esse sistema que já pudesse ligar isso para mim, o retorno ia ser mais rápido, né? Apesar de todos os intervalos de atendimento que a gente tem serem bem rígidos, eles podem ainda ser melhorados justamente para eu trazer uma solução o quanto antes, né? Tem algum caso legal aí pra gente? Não, hoje, assim, a gente tem uns 20% das nossas ordens de serviço são de subperformance, né? Então, a gente tem uma OS ali, a gente tem um padrão estabelecido pelo time de performance. Então, ele faz toda a análise, né? Faz todo o processo ali, esse roadmap de análise. Uhum. Então, a gente classifica, nós temos a gente estruturou um processo de performance. Tá. A gente tem os mineradores, onde eles mineram a subperformance. Nós temos ali os moduladores que modulam isso, e a gente tem o último ali, time de performance, que faz a interface com o campo. Então, estruturou um processo de performance. Né? E isso, sem sombra de dúvidas, traz muito resultado, né? Para as nossas usinas. Então, essas OS que saem, elas são exatamente isso. A gente analisa o que está acontecendo aqui, que está na nossa subperformance, analisa as informações e tal, faz as correlações. Pô, legal. Então, aqui eu tenho um problema. Passa para o campo, passa lá para o programador, né, da manutenção, aloca lá através da matriz de criticidade, e aí o time de campo faz a ação e mitiga o problema. Então, tu vê, ó, a visão, ela vem lá da performance. Ela analisou aquilo que foi gerado e retornou. Né? Então, isso já acontece. E a gente já consegue ver inúmeros casos que a gente consegue ver lá e trazer para ter soluções, né? O grande ponto e onde nós queremos chegar é, cara, eu não quero ter mais subperformance. Eu quero identificar antes. Antes de acontecer, né? Antes de acontecer. Porque aqui eu já tenho uma perda. Aqui já é uma corretiva programada, vamos dizer assim, né? Eu já tenho uma falha funcional do ativo. Então eu preciso ver aqui antes. Eu preciso botar lá pro lado esquerdo do temporal, né? Trazer pro tempo zero. Aí, de fato, eu tenho uma predição, né? Eu consigo predizer que vai ter um problema. Então, esse é um grande sonho. Né? E isso a gente só vai conseguir fazer não necessariamente pode ter o melhor processo do mundo de especialista de performance. Só vai conseguir ter se estiver ancorado a uma estrutura de tomar decisão, né? Claro, claro. A gente costuma dizer que, pelo menos na Yokogawa, a gente tem as ferramentas onde o cliente pode colocar a sua estratégia de operação e manutenção lá para dentro, mas passa por um processo certamente de ter um parceiro tecnológico, porque não é um processo rápido, né? Você conseguir fazer exatamente como você gostaria
é um tema que parcerias são fundamentais. Eu tenho aqui mais uma pergunta que é bastante interessante aqui. Felipe, considerando a rápida expansão da matriz solar, tá? Ou seja, toda essa expectativa que a própria Gridco tem de crescer, acho que está em amplo crescimento e daqui a um pouco a gente vai estar falando mais de giga, né? Os sistemas atuais para operação e manutenção, os APMs, né? Eles estão conseguindo escalar na mesma velocidade? É uma pergunta complexa, assim. O que eu percebo, né, cara, assim, eu comecei o IM lá na EDP, né? Não tinha nada. Começo da EDP e fui evoluindo. Hoje eu percebo que, de fato, é uma corrida pelo ouro. Só que ela tá muito atrasada. Porque nós já estamos com as dores da operação aqui. Então, tudo que vier agora, a gente tá atrasado. As usinas já estão sofrendo. Já estamos perdendo. Mas você fala isso na Gridco ou você fala isso no mercado Do brasileiro? mercado brasileiro, mercado, de forma ampla, sistema. Então, hoje tu vê uma corrida de empresas querendo buscar e ter a solução que mitiga esses problemas, de certa forma, né? Mitigar esses problemas é uma utopia. Mas, assim, que auxilie e ajude nisso, mas já está atrasado. Porque qual o grande ponto aqui no Brasil? Primeiro, se pensou em construir usinas. Todo mundo que hoje que é dono de ativo era construtoras. Sim, exatamente. Né? O Bruno, a gente trabalhou na DP um com o outro, eu Exatamente. trabalhava no IM, Bruno na construção, a gente tinha certos atritos. Viramos amigos. Faz parte. Faz parte. Cada um tinha um objetivo principal ali, né? Sim. Mas eram construtoras. Nós tínhamos que construir usinas. Sim. Legal. Ninguém tava pensando como eu vou operar. Nós tivemos uma janela de oportunidade aqui, tá? Sim. Cara, vamos pensar já em como a gente vai operar tudo isso aqui que vai vir. Conectar. Não. Então vamos construir. A gente precisa construir depois. Era entrou fazer o Marco, a megawatt, gente né? Tem que precisa- fazer megawatt. Tem que fazer. Então eram construtoras. Hoje as empresas que são donas de ativo e querem gerir isso, né? Elas eram construtoras. Então a gente perdeu essa janela de oportunidade. Agora nós estamos atrasados. A gente precisa mitigar esses problemas e correr quanto tempo. Correção, né? Exatamente. Perfeito. Porque foi tudo construído de uma maneira, vamos dizer assim, com menos processos ou ainda aprendendo-se a como construir. Então agora, quando a gente assume uma usina, né, para fazer a gestão, ela pode vir de vários jeitos que você pode imaginar. Foi construída com a determinada época com tal tecnologia, foi dada uma ênfase maior ou não à infraestrutura, a CFTV, a sistema de monitoramento. Então como é que você vai mexer de uma maneira, vou sair quebrando tudo para instalar um cabeamento, para monitorar, ou eu vou lidar com o que já está ali? Claro. Então imagina que você pega uma usina, ela vai estar lá funcionando do jeitinho dela, você tem uma inércia para conseguir tentar colocar ela no caminho que você quer. Falando de alguns meses, para que ela rodou um tempão do jeito que ela foi construída, às vezes com um projeto que poderia ser melhor, ou com uma construção mais dedicada, mas aí entra custo, entra processo, entra tudo isso, como era feito antes. Então agora a gente está com outro olhar. Então como é que a gente lida com isso a partir do momento que a gente recebe os ativos, trata com as diferenças, a diversidade que tem ali. Então é um outro desafio que tem que fazer com a usina rodando. Ela não pode parar. Com ferramentas que estão sendo criadas agora, estão sendo melhoradas agora. Então é um mundo de desafio. Você quer desafio, vem para gestão de ativos, porque vai ter muita coisa para fazer. Um parque de diversões, né? Muita diversão. E tem um ponto, eu quero aproveitar o gancho do Bruno, né? Eu me lembro muito bem, quando as usinas começaram a ser construídas, eram muitos canteiros de obra disparados pelo Brasil. E não tinha mão de obra para construir usina. Sim. O Bruno deve ter sofrido muito com isso. Não tinha profissionais de fato para construir usina. Qual o impacto disso na construção de um ativo? Sim. O ativo ele já tem um problema ali no aspecto construtivo. Isso vai reverberar na operação. Com certeza. E o que a gente vê hoje na operação? Também uma dificuldade em ter profissionais técnicos, enfim, engenheiros, enfim, de OIM. Aquele cara que foi forjado dentro da operação. Então, tu já tem uma série... Olha só, tu já vem num processo que ele já não veio 100%, aí tu entra para operação e manutenção. Já não tem profissionais Sim, em quantidade sim. e qualidade para isso. Então, tu se depara com um ecossistema que ele é altamente complexo, né? Isso vai cascateando, né? Vai cascateando. Exatamente. Vai cascateando. E à medida que você escala, os problemas também escalam, né? Então, com certeza, é um desafio. E na opinião de vocês, e aí fiquem à vontade para escolher quem responde,
falta benchmarking, ou então melhor, quem vocês usam como benchmarking? Hoje existe algum mercado que vocês se baseiam, alguma referência que vocês se baseiam, diz, olha, lá como é feito em tal lugar é o lugar que a gente deveria fazer, ou não? Ou é aqui muito baseado nas experiências das empresas locais, ou enfim, ou pessoas? O que vocês estão pensando a respeito? Lições aprendidas, né? Isso. Eu particularmente, eu gosto muito dos artigos da IEA, né, que é a agência internacional lá de... Sim. Ali tem muitos artigos práticos, onde de fato tem os resultados de campo e tal. Eu gosto muito dos artigos, eu leio os artigos. Passo pro time também ler e avaliar. Uhum. Isso é uma coisa que eu sinto falta no Brasil, inclusive. É. Esses fóruns de discussões. Vamos criar, vamos se Sim. juntar aqui. Produção de conhecimento. né? Exatamente. Eu tenho que entender assim, eu tenho isso comigo. Cara, não sou inimigo de ninguém. Eu tô aqui no mesmo ecossistema. Eu preciso que esse ecossistema ele floresça para que Sim. todo mundo ganhe. Tem espaço para todo mundo. Claro. Uhum. Então, eu sinto falta desses ambientes de discussões e ele é muito rico, ele é muito importante para vamos conversar aqui. Cara, o que a gente aprendeu, o que a gente fez, o que tem de artigo, o que tá acontecendo. Cara, eu passei por isso, pô, legal, também não passei, vou passar lá na frente, pô, lembrei do... Uhum. Então, isso é muito importante, né? E, claro, trazer para academia. Tu vê hoje ali lá a UFSC que tem a fotovoltaica, que é um ambiente de laboratório que muito legal lá. Convido o pessoal a conhecer também. É um ambiente muito, muito enriquecedor lá de discussões, sai artigos também, tem muitos testes lá também. Sim. Mas eu sinto falta do teste no campo. Na indústria. No campo. Né? Aquela questão de vamos tropicalizar de fato ali e ver o que está acontecendo. Então, essa troca eu sinto falta. Eu, por experiência própria, né? Todo tempo que eu estou aqui no campo, a gente acaba pegando essa expertise. Mas a questão de artigos mesmo, eu pego muito da EA, eu gosto muito lá, porque eles fazem exatamente isso. Uhum. Eles vão lá, verificam em campo mesmo, uma série de países está correlacionado, enfim, traz ali uma bagagem interessante, né? Só que o Brasil é o Brasil, né? O Brasil. Você comentou um ponto que já temos a pauta do próximo episódio, do próximo convite aí da Gridco, né, Bruno e Felipe, pra gente discutir temáticas que estão trazendo tecnologia e discussão sobre elas na aplicação do contexto brasileiro. Seria uma pauta que não é pequena. Não, pô, Não. muito interessante. Muito interessante, com certeza. Muito interessante. Bom, e falando em futuro, Bruno, como é que você vê o futuro da geração solar no Brasil nos próximos 5 anos? Se você pudesse apostar numa tecnologia ou numa prática que seria o game changer da geração solar aí até 2030, qual seria? Essa pergunta ela é complexa, né? Atualmente a gente está tendo até essa situação em que a gente tem uma geração solar de GD que está sobrepassando o consumo do Brasil em determinados dias da semana, tendo que ser desligada e ela não está integrada até ao sistema nacional, né? Então você tem essa dificuldade. A gente tinha um momento que a gente tinha que gerar mais e agora a gente tem que ter como controlar a nossa geração, onde direcionar a nossa geração. Então isso interfere tanto no retorno, tanto em como isso chega no sistema e chega para tudo isso. É inevitável a gente pensar num futuro sem softwares de controle, gestão de energia e tudo mais que não estejam adaptados a isso. Senão você vai estar sempre jogando atrás, jogando atrasado. Você vai estar ali, você pode estar muito bem dentro do seu ativo, mas como é que você vai conversar com o sistema? Como é que você vai direcionar isso de uma maneira rentável e também que funcione, né? Que seja legal, que consiga trabalhar nisso. Não é possível imaginar o solar agora sem software, sem gestão de energia. Além de tudo isso, se eu só tiver isso e não tiver pessoas e processos, a gente também não vai conseguir chegar lá. Eu acho que vai crescer muito também essa questão de bateria, que agora que está sendo muito colocado, vai sendo muito fomentado, né? Eu já estou no setor faz quase 15 anos, 13, 15 anos, e sempre assim, o solar é o futuro, o solar é o futuro. Agora o solar já é o presente, já tem algumas coisas que já estão há muito tempo, e agora a bateria, como que ela vai trabalhar? E bateria claramente não se gerencia sozinha. Precisa de inteligência, precisa da gestão. É um componente específico, né, intrínseco da parte de bateria para trabalhar de uma maneira inteligente com essa energia, para onde ela vai, em que momento e como é que vai. Então acho que vai vir um segundo momento aí de revolução, seja na GD, seja na melhoria da GC e eficiência energética como um todo, para agora. E conto totalmente com os agentes, né, como a Yokogawa, para desenvolver isso em conjunto também com os investidores e empresas do setor.
A expectativa que pra gente, olhando o mercado, assim, isso vai extrapolar, né, a questão da performance. Isso vai se conectar com os contratos de energia, vai Isso. começar... Tem gente que tá falando de curtailment, né, e Pois olha é. o que pode acontecer. É. Enfim, a própria bateria vai exigir naturalmente, porque o curtailment é uma dor, né, e a bateria é, digamos, o remédio, digamos É. assim. Isso tem que interagir. Como é que a gente tá É. pronto para fazer isso, né? Se essas ferramentas de gestão de ativos conseguirem já trazer tudo isso e entregar pacote pronto, né, como o Felipe comentou, É. certamente é o melhor dos mundos. Uhum. Bom, Felipe, a gente já falou um pouco sobre IA, mas mais direcionamento, assim, a inteligência artificial aplicada à predição de falhas, ela já é uma realidade hoje no Brasil ou ainda está em fase piloto? Sim, eu gostaria de conhecer. Eu ainda não vi, tá? Ainda não vi isso aplicado para as plataformas, né? Uhum. Hoje eu desconheço. O que tem muito hoje e se mistura, né? Que é essa parte de analytics, né? Isso tem já, que é uma correlação que tu fala entre as variáveis ali, cria Sim. um direcionamento, mas de fato tu ter um agente de IA que tu consiga entender e tal para tomar decisão, eu desconheço. Inclusive eu gostaria de conhecer. Mas assim, eu ainda não vi nesse nosso ambiente. E eu até estranho, sabe? Porque, cara, porra, tem muita coisa já, entende? Aham. Em muitos ambientes, né? Tem, é E não verdade. tá, então assim, Não pô, tá aqui. estamos precisando. E você, Bruno? Então, eu acho que entra muito nesse ponto de ser um ambiente com tantas variáveis, tão complexo, que se acontece uma coisa em uma usina pode ser uma razão A, na outra razão B, na outra razão C. E como que isso vai correlacionar, né? Será que eu consigo treinar essa IA? Quanto que eu vou investir para treinar esse agente para que ele consiga me dar isso, né? Essa resposta. Então eu acho que é super complexo. Eu acho que isso ainda está muito tímido, é a vontade de todo mundo, mas e aí, como é que isso é feito na prática? E eu vejo ainda como parte do processo. Uhum. Eu não confio ainda em deixar para tomar uma decisão para fazer nada. Claro. Não. É uma construção. E ela é parte do processo ali. Ela Sim. vai te dar as informações e vai ter uma outra esteira aqui que vai consolidar isso, entendeu? Uhum. Eu ainda não vejo essa robustez ali para ter esse processo sem interferência humana, né? Ainda mais no ambiente que a gente lida aqui, né? Sim. Enfim, acho que é um ambiente também. Não é um ambiente regulado, é um ambiente ainda tem algumas usinas, uma situação precária, Sim. profissionais, uma série de coisas. Não, cara, isso tem que estar bem controlado ali dentro do processo para conseguir de fato transformar isso em sucesso, né? É verdade. Isso entra naquela questão que vocês trouxeram do benchmark mesmo, né? Quais são os espaços que a gente tem entre os investidores discutirem como que vem sendo feita a operação deles, os prestadores de serviço compartilharem melhores práticas e falar, poxa, esse software aqui me ajudou muito, esse aqui é melhor para esse caminho, e qual prática que me ajudou mais. Ainda fica todo mundo ali aprendendo mais sozinho, tentando um tentativa e erro ali, e isso acho que precisa ser mais incentivado. A gente tem participado esse ano de alguns eventos um pouco mais voltados à gestão de ativos, mas começou esse ano. Eu desconheço, assim, muitos eventos que conseguem ter essa temática principal. Só que daí agora está se vendo essa necessidade. E passa por uma maturidade do mercado todo de entender, vou compartilhar isso aqui, vou entender, vou trazer ali um problema que pode ser comum a todos. Às Claro. vezes vai mostrar uma Claro. solução que precisa ser comum, É. né? Com certeza. É interessante você comentar isso. A gente está hoje via Baxenet com 135 GB sob gestão, né? Então tem um aprendizado gigante aí, né, em relação a essas questões. E a gente observou que o cliente clássico, né, a empresa que tem realmente maior dor é aquela que cresceu mais, né? Quanto mais esse ambiente, quanto mais a gente avançar, maiores vão ser os problemas. Então, naturalmente, é uma temática que veio e precisa ser intensificada certamente. Exatamente. Das referências que a gente tem em relação à orientação a dados, só para vocês terem uma ideia, essas empresas que tinham equipe enxuta, muitos softwares, enfim, um portfólio crescente, necessidade de integração, tipicamente, de novo, isso é baseado em dados, tipicamente esses clientes conseguiram melhorar a sua disponibilidade entre 1,5% a 4%. Não é pouca coisa. Sim. Quando você começa a ter um portfólio de 500 mega, 700 mega, 1 giga, isso se torna milhões de reais ao longo de 2, 3, 4 anos. Não é pouca coisa. Então, certamente, aí é algo que não tenho nenhuma sombra de dúvida, vai ser um tema cada vez mais falado e precisa ser falado, né? Com certeza.
Bom, a gente está aqui chegando ao final, né? Não sei se, Manu, algum comentário, alguma questão que vocês gostariam de trazer. Olha, é muito interessante, né? Vocês perguntaram pra gente como que a gente imagina a energia solar daqui 5 anos. Mas como que o fabricante de uma solução tão importante para um nicho de mercado que está aparecendo agora imagina o mercado daqui a 5 anos? Onde que a Yokogawa chega e vê, não, eu vou investir aqui porque aqui eu vou trazer a diferença. Tem essa curiosidade, às vezes, de perguntar e aprender ali com quem também está do outro lado, sabe? Claro. Isso é sobretudo como eu comentei anteriormente, né? A Yokogawa, teve alguma das falas que eu comentei, a Yokogawa, chegando agora. Só que, na verdade, a Yokogawa já está há 110 anos no mercado, né? E é uma empresa muito atuante no mercado de óleo e gás. E esse é um mercado que precisou de gestão de ativos ao longo da sua história, né? Então, tem um profundo conhecimento. Tem todo o conhecimento da Bax Energy também relacionado a todos esses 135 gigawatts, então bastante conhecimento. E é sobre isso, é sobre pegar aquele mercado que está saindo de um ambiente que tem que monitorar, que tem que instrumentar e levar ele até a sua autonomia plena. É sobre isso. Sim. É sobre isso. Então, aqui só está começando apenas uma história que é uma história grande, né, pela frente, que todo mundo tem. E é sobre isso, porque todo mundo fala de ser orientado a dados, mas ser orientado a dados é só um começo para você chegar naquela autonomia de você... Imagina daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos vocês vão estar com 2 GB, 3 GB no portfólio. Quantas pessoas, Felipe, precisa para gerenciar no campo 3 GB? Essa é muita gente, Muita centenas. gente, né? Precisa os dados dessas pessoas, precisa a formação dessas pessoas, precisa a calendarização dessas pessoas dentro da ferramenta, precisa de um CMMS que está totalmente integrado, com seus processos já afinados e azeitados, precisa de uma parte analítica totalmente integrada, satisfatória, onde consiga rodar recomendações, onde consiga rodar KPIs, onde consiga interagir com ferramentas meteorológicas, né? E que essas ferramentas e esses dados meteorológicos causem um impacto naqueles KPIs. Não adianta só saber que vai chover amanhã. É saber que vai chover naquela região e que existem KPIs que têm condicionantes que estão correlacionadas com a operação de vocês em virtude de pessoas, em virtude de processos, em virtude de tarifa, em virtude de curtailment, em virtude de, enfim, N questões, e que isso vai dizer, olha, Felipe, tem que fazer uma curva ABC aqui de prioridade, ou uma análise de Pareto, para dizer que essas são as usinas que você tem que focar. Sim. Porque muito provavelmente a sua equipe vai focar nas 20 usinas que vão resolver 80% dos problemas, né? Fazer tudo isso ao mesmo tempo, dificilmente. Será que quando vocês estiverem em 3 GB, vocês vão estar com 500, 600 pessoas? Talvez não. Talvez a ferramenta tenha que dizer justamente isso. Olha, não é viável ter 500 pessoas, então a gente vai fazer isso com 300. E tecnologia é para isso. É para você fazer com que você cresça muito sem precisar de recursos absurdamente compatíveis com o tamanho do seu portfólio. É para escalar o seu negócio. Né? Então, a gente fala muito de construir junto. Até o lema, até o logo da Yokogawa aqui, não sei se vai aparecer aqui, mas é Co-Innovating Tomorrow. Né? Ou seja, falei na hora certa, hein? O Co-Innovating Tomorrow é um aprendizado que aconteceu ao longo desses 110 anos, né? A gente sempre falou de ambientes de alta complexidade, né? A Yokogawa sempre foi conhecida por se dar bem em ambientes de alta complexidade. Então, a gente, em setores de óleo e gás, químicos, então a gente tem clientes, né, de grande complexidade, e é onde a gente se diferencia, né? Porque é onde acontece essa co-inovação, que é conversar, sentar, fazer uma parceria de longo prazo, entender as dores, comentar sobre todas essas capacidades, porque essas questões de ser data-driven, dentro daquilo que eu também tenho meus 15, 16, 17 anos aí de experiência no mercado, parece, é rápido, é fácil, mas é sobre pessoas, é sobre processos, né? Não existe nada, a tecnologia ela vem ela funciona quando as pessoas sabem o que precisa ser feito. Quando as pessoas se convencem que aquela informação ela é agregadora. Então, se você não tem as pessoas por trás dizendo o que é necessário, o que é importante e tal, não acontece. O data-driven ele não tem valor. Né? Lá no passado, ainda quando estava em vidas passadas, né, Felipe, lá na EDP, o pessoal falava assim, tinha aquelas questões, dado é o novo petróleo. Aí depois tinha alguns que desconfiavam, né?
Mas, na verdade, o dado estruturado é o sim. novo petróleo, né? Sim. Ou seja, estruturado no sentido do processo, no sentido da compatibilização com a realidade É. de vocês. É. Não adianta trazer uma Ferrari se a estrada tá cheia de pedregulho, Exato. né? Talvez a gente, vocês têm a Ferrari, a gente vai pegar o pneu da Ferrari, o freio da Ferrari, mas ainda não vamos usar a Ferrari, né? Vamos usar aqui um carro mais simples, mas com esse pneu que já tá bacana, e ali na frente a gente muda pra Ferrari. Claro. Né? Sim. É essa autoconsciência que o co-innovating funciona. É você ter essa consciência do momento adequado para aplicar a tecnologia. É uma construção. É uma construção. E deu certo. São 110 anos de construção e a gente vai agora rumo aos 220, hein? É isso. E é um ciclo que se alimenta ali constantemente, né? Porque você vai estar perto ali de players que ou prestam serviços ou são investidores e vão te trazer algumas dores e vão te perguntar sobre soluções. Às vezes você pensou em algo que atende uma dor A, mas a principal dor é a dor B. Então você vai redirecionar, vai mexer no seu processo e vai tornar aquilo mais aderente ao que precisa, né? Então é muito necessário ter essas conversas, né? Com certeza. Ter isso, trazer todo mundo na mesma mesa e discutir. Porque daí a gente aprende junto. Com certeza, com Né? certeza. Bom, terminando aqui, mas a última pergunta, como profissionais da área, vocês dois, que mensagem que vocês gostariam de deixar para as empresas que buscam melhorar as operações renováveis hoje no Brasil nos próximos anos? Eu vou recomendar a tríade que a gente conversou aqui. Investir em pessoas, processos e tecnologia. Fazer o PPT, né? O novo PPT aí que a gente pode divulgar. Porque não existe, acho que, um bom resultado sem as pessoas, né? A empresa, ela tá lá, né? Tem seu logo, sua forma, mas a gente depende do que cada pessoa vai contribuir com isso e como a gente consegue ensinar, trazer ali um bem-estar para as pessoas e elas vão fazer o mesmo pela empresa. Sem processos a gente também não atinge uma escalabilidade, né? A gente tem que aprender a fazer o 1 para depois fazer 10 e depois fazer 100. E a tecnologia, acho que é um dos temas aqui da discussão, ela é inerente e ela vai acontecer. Então, se a gente conseguir trabalhar com isso, nunca esquecendo ali de um desses 3 pilares, a gente vai conseguir ter um sucesso. Bacana. E você? Não, eu vou muito na linha do Bruno também. Uhum. E vou um pouco a mais, né? A gente sabe, falando aqui da complexidade de geração distribuída e tal, mas ela tem dentro da nossa cadeia de valor de sociedade, e a gente tem alguns casos, né? A gente trabalha muito no Pará, por exemplo, né? Sou de lá, hein? Olha. Ela dá muita oportunidade para profissionais que moram em cidades distantes do interior Sim. a poder exercer a sua profissão. Uhum. Isso para mim é uma das coisas mais bonitas que tem, né? Então nós temos casos ali, teve um técnico que ele trabalha a usina na frente da casa dele. Ele fala, Figueiró, não quero mais sair daqui, cara. Gestão 24 horas. Eu estou feliz. Que bom. Eu faço o que eu gosto, estou perto da minha família e eu tenho um ecossistema, um ambiente saudável. Então, e quando a gente fala de pessoas, é desde a linha de base. Lá do mantenedor, Claro. eletricista, do técnico. A gente precisa estar junto com esses profissionais, porque eu brinco que eles são os atores principais desse jogo aqui. Sim. Eles que muitas vezes transformam essas ideias e o papel em ações em campo. Então, abaixo de sol, chuva não. Fico na casinha de OEM quando tá chovendo. Claro. Mas então, abaixo de sol, não é fácil. Sim, Então, assim, começa por aí, claro. tá? Então, esse ecossistema na linha de base tem que ser saudável e a gente precisa pensar nesses profissionais e o quanto isso agrega valor para eles. A geração distribuída, ela vem para isso. Porque é cada lugar que tem usina que eu nem sabia que existia no Brasil. Né? Então, começa por isso. Então, treinar esses profissionais, ter um ecossistema saudável. E aí, depois a gente vai subindo ali pro N2, né? Que são os engenheiros, os analistas, onde são pessoas também que a gente precisa desenvolver e ter um ambiente saudável com tecnologia. Então, vai muito no que o Bruno falou. Nós, como empresa, nós precisamos desenvolver esses profissionais para que nós tenhamos esse senso comum. Isso é muito importante. Sim. De entender o que está fazendo. Né? Claro. E isso só vai acontecer quando eles estiverem em processos adequados, aonde a gente vai conseguir extrair o máximo desses profissionais e tecnologia agregada. Senão o cara vai ficar muito operacional. E isso a gente sabe que a gente vai perdendo motivação ao longo do tempo. Então, para vocês verem que esse ecossistema, ele se torna um ecossistema saudável e perene
Uhum. Então, às vezes a gente fala muito performance, mas, cara, processo, tecnologia, junto com o treinamento de pessoas, a gente tem perenidade e mantém esses profissionais motivados para se desenvolver cada vez mais. Então, o que eu gostaria de falar é isso. Vamos pensar desde a linha de base para todo mundo. Isso é muito importante para que, de fato, o nosso ecossistema solar e outras fontes renováveis ele seja próspero Sim. dentro do nosso ambiente complexo que é o Brasil. Muito bom. Perfeito. Bruno, Felipe, muito obrigado. Foi um prazer enorme receber vocês, todas essas discussões. Acho que a gente tem muito mais a falar. Né, os temas são inúmeros. Muito obrigado mesmo. E foi um prazer tê-los conosco. A Yokogawa e a Baxter já agradecem. A Gridco está sempre aí à disposição também para contribuir, para trazer nossas experiências, nossas histórias e contribuir aí para o crescimento. Perfeito. Legal. Prazer falar com vocês. Estamos aí para precisar. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada. E para você que nos assistiu na íntegra, muito obrigado por ter gostado de todo esse conteúdo. Nos segue nas redes, dá um like, salve nos seus favoritos e a gente segue à disposição. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.